Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues Oliveira. Ainda não há fumo branco, mas os parceiros sociais e o governo tentam alcançar um acordo de rendimentos. Neste episódio vamos perceber o que está em causa nas negociações. E na segunda parte falamos sobre as tarifas adicionais que a União Europeia quer impor aos carros elétricos chineses. Comigo estão Catarina Almeida Pereira e Pedro Corvelo. Esta é a Soma dos Dias. Até que ponto aumentará o salário mínimo? É uma questão que deverá ter resposta nos próximos tempos, numa altura em que o Governo está a negociar com os parceiros sociais, em vésperas de orçamento do Estado. Temos connosco Catarina Almeida Pereira, jornalista da equipa de Economia de Negócios. Olá, Catarina. Olá, Vítor. A reunião desta quarta-feira trouxe várias novidades, nomeadamente no salário mínimo, com uma proposta de Governo mais ambiciosa. Sim, a questão mais imediata a nível de política de rendimentos é de facto a do salário mínimo, porque ele é decidido por decreto pelo Governo, uma vez ouvidos os parceiros sociais, nem sequer tem necessariamente que haver acordo. O que a proposta de acordo que foi apresentada esta semana prevê é que suba dos atuais 820 euros para 870 euros brutos em janeiro do próximo ano. São mais 15 euros do que estava previsto no acordo do anterior governo, que de alguma forma estava em vigor, mas também é verdade que já em 2024 houve uma revisão em alta dos valores. Este é, segundo a Ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, o único ponto do acordo que para o governo está fechado. Outro dos pontos que alguns parceiros destacaram como relevante é o facto do governo ter proposto um acordo para 4 anos, que nesse sentido inclui uma subida do salário mínimo de 50 euros por ano, até chegar a 1020 euros brutos em 2028, no final da legislatura. O acordo tem depois referenciais para aumento geral de salários, que embora não sejam referenciais indicativos, não é? Porque não se pode impor às empresas um ou outro valor, são também referenciais que depois condicionam o acesso dessas empresas aos apoios, nomeadamente a nível fiscal, que normalmente ficam desenhados nestes acordos. E apesar desse ligeiro aumento do valor do salário mínimo, o Governo mantém os referenciais para os próximos 2 anos, 4,7% em 2025, 4,6% em 2026 e ainda acrescenta algo que não estava previsto, porque a legislatura agora é nova, o referencial de 4,5% para os 2 anos seguintes, até 2028. De uma forma geral, as confederações patronais não se opuseram às metas salariais, mostram-se em vez disso mais preocupadas em tentar maximizar, alargar, flexibilizar os apoios que na verdade servem como contrapartida a estes compromissos. E que contrapartidas é que estão a ser dadas aos patrões? Há várias, sobretudo a nível fiscal e com caráter um bocadinho diferente. O acordo inclui algumas das medidas que já tinham sido anunciadas, com maior ou menor detalhe, o caso da redução do IRC, que nesta primeira versão é mencionada como uma redução progressiva até 2028, sendo referida à redução em 2 pontos no próximo ano para 19%, não é dito mais nada. Inclui também o IRS jovem, que aparece descrito de uma forma, no entanto, muito genérica nesta primeira versão do documento. Depois há um conjunto de outras medidas que, na lógica de acordos anteriores, estão condicionadas à valorização dos salários, ou seja, à aplicação daqueles referenciais que, como expliquei, são naturalmente indicativos. É o caso do incentivo em IRC, permite uma majoração dos custos com os aumentos, embora com uma formulação diferente da que vigorou este ano, exigindo às empresas um aumento médio de 4,7% no salário base e nos mais baixos, além de alguma vinculação a instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Por outro lado, na nova proposta de acordo, e esse foi um dos aspectos valorizados em particular pela CIP, as metas gerais de filosofia do acordo focam-se mais no aumento da produtividade, portanto, alguma convergência com a média europeia a nível da produtividade, em vez de se focarem, como acontecia nos acordos anteriores, no aumento do peso dos salários no PIB. E há também a questão da isenção fiscal sobre os prémios de desempenho, que fez correr muita tinta, e avança também, não é? Avança, mas de acordo com esta primeira versão, que naturalmente ainda pode ser negociada, alterada, de forma mais condicionada do que aquilo que se previa
quando líamos o programa do governo. O documento explica que os prémios, tal como a distribuição de lucros aos trabalhadores, podem ficar isentos de impostos e contribuições até ao limite de 6% do salário base anual, mas apenas no caso das empresas que garantam um efetivo aumento no salário base médio ao nível dos 4,7% que tínhamos falado antes, e também nos mais baixos. É interessante este aspecto porque uma das críticas à proposta que foi feita originalmente há cerca de um ano pela CIP, na altura com o objetivo de alcançar um entendimento que acabou por não se concretizar e que ficou conhecida como o 15º mês, é de que uma medida deste género pode incentivar as empresas, no fundo, a desviar a massa salarial ou a verba que têm disponível para os prémios, que ao contrário dos aumentos salariais podem ser retirados no ano seguinte, portanto são pontuais, não é? E não alimentam a carreira contributiva dos trabalhadores, portanto não descontando para a Segurança Social, também não têm a contrapartida de reflexos nos subsídios ou nas pensões. O governo optou, pelo menos nesta primeira fase, por uma espécie de solução intermédia, não é? Face àquilo que tinha deixado escrito no programa do governo, ao exigir que haja de facto algum aumento salarial, não para todos, mas pelo menos em média. A CIP já deixou claro que quer eliminar este requisito. Depois há muitas outras medidas a nível da redução das tributações autónomas, um ponto que a Confederação do Comércio quererá seguramente aprofundar. Está previsto a atualização do valor do subsídio de refeição isento de impostos quando é pago em cartão, incentivos a contribuições voluntárias para planos de reforma, uma alteração a nível da retenção da fonte das horas extraordinárias, a garantia de atualização dos escalões de IRS, entre outras ideias. Fica também claro que as medidas que vêm dos últimos acordos e que foram traduzidas na Lei do Orçamento de Estado para 2024 serão estendidas até ao final de 2025. E isto, enfim, se tudo corresse bem, e ainda estamos a tempo de que corra bem, seria para fechar antes da apresentação do Orçamento do Estado? Essa será a intenção do governo. O que disse a Ministra do Trabalho é que queria de facto fechar o acordo a tempo do orçamento, até porque as medidas fiscais normalmente constam da proposta de lei do orçamento. As confederações patronais e os sindicatos mostram-se empenhados nessa negociação, na expectativa, obviamente, de aprofundar as suas propostas, de as ver mais envolvidas no texto do acordo. E a apresentação do orçamento está marcada para daqui a 2 semanas, para dia 10 de outubro. O contexto político é, no entanto, diferente, porque o governo de Luís Montenegro não tem maioria absoluta e, portanto, terá de haver alguma articulação, desta vez, entre o que está a ser negociado em concertação social e o que está a ser negociado no Parlamento para a viabilização do Orçamento de Estado. Embora os parceiros tenham comentários diferentes sobre esta questão, é evidente que as dúvidas sobre a forma como esta articulação se fará estão muito presentes no discurso de quem está a negociar o acordo. Obrigado, Catarina. E a seguir falamos sobre carros elétricos chineses. É uma novela que não tem fim. A União Europeia quer aplicar tarifas adicionais sobre carros elétricos que venham da China e tinha sido noticiado que haveria uma votação esta quarta-feira, dia 25. Não aconteceu, a votação foi adiada, em princípio para a próxima semana, numa altura em que a União Europeia e a China decidiram intensificar as conversas. Connosco temos Pedro Corvelo. Olá, Pedro, editor do online do Negócios, que acompanha o setor automóvel. Neste processo ficam evidentes, digamos assim, as divisões na União Europeia sobre este dossiê, não é? Olá, Vítor. Sim, de facto, nos tempos mais recentes tem-se notado que o Bloco Europeu não está coeso nesta matéria, ao contrário do que quando surgiu a proposta inicial da Comissão Europeia em julho. Na altura não havia vozes muito fortes a oporem-se a essa opção, pelo menos a nível de Estados. Havia alguns fabricantes automóveis que contestavam um pouco essa medida, considerando que não era por essa via que se conseguiria proteger a produção europeia, mas até porque convém aqui notar que estas tarifas não se aplicam apenas aos fabricantes chineses. Há muitos fabricantes ocidentais
Um dos casos, que aliás foi a proposta de Bruxelas, definiu mesmo uma tarifa de 9% para a Tesla, para os veículos que sejam produzidos na China e exportados da China para a Europa. Exato. O que, portanto, e não é a Tesla apenas, há outros fabricantes europeus, nomeadamente, que têm fábricas na China, ou que componentes vêm de lá e que também serão sujeitos a essas tarifas. De forma que, por um lado, havia a pressão de alguns fabricantes para que de facto não se avançasse por essa via, mas os Estados, à partida, não manifestaram grande oposição. E agora é diferente? Agora é diferente. A China contestou como seria de esperar, aliás, contestou sempre essa política defendida por Bruxelas, considerando que era apenas uma questão de protecionismo. E tem seguido um bocado a lógica ou a estratégia de, por um lado, acenar com uma cenoura e, por outro lado, mostrar o pau. Sendo que a cenoura foi algumas operações de charme que a China veio fazer a vários países europeus, prometendo maiores investimentos na indústria automóvel, nomeadamente a instalação de fábricas ou a expansão das fábricas já existentes, e que era também uma forma de contornarem as tarifas, uma vez que os veículos já seriam produzidos cá. Bruxelas, a propósito disso, veio entretanto dizer que mesmo que sejam fábricas na Europa de empresas chinesas, se elas são subsidiadas pelo Estado chinês de forma que distorçam a concorrência, as tarifas aplicar-se-ão à mesma. Uma resposta ao negócios na sequência de uma entrevista a uma responsável da BYD. O que acontece aqui é que, por exemplo, Espanha e Hungria são dois dos países que, entretanto, caíram para o lado de Pequim. São também dois dos países onde houve mais promessas de investimento. E, portanto, já há uma divisão aí. Por outro lado, e com um peso ainda maior, a Alemanha, que tem uma forte indústria automóvel, no início não deu qualquer indicação de se opor às tarifas. No entanto, também fruto da degradação da situação económica na Alemanha, mais recentemente Berlim já começa a mostrar-se reticente com a questão das tarifas. A maior parte dos analistas políticos ainda consideram que a opção, quando houver a tal votação, que se espera que seja na próxima semana ou na seguinte, Berlim se abstenha, ou seja, não vai votar contra as tarifas, mas já há sinais de algum desconforto, nomeadamente com declarações de governantes a dizerem que entrar numa guerra de tarifas com a China e que depois pode se estender para uma guerra comercial não beneficiará a Europa. No meio disto tudo, esta situação não é apenas uma questão entre a Europa e a China. Convém dizer que os Estados Unidos, nomeadamente, também estão envolvidos aqui nesta querela com a China. E estão envolvidos de duas formas, uma direta ou uma indireta. Os Estados Unidos, que também este ano tem o contexto especial de ser um ano eleitoral, portanto, tem as eleições presidenciais no início de novembro, e em maio, ainda na altura era o candidato dos democratas, Joe Biden, o atual presidente, aprovou a duplicação das tarifas sobre a importação de veículos chineses. Essa medida, aliás, já foi imitada mais recentemente pelo Canadá, mas há também um efeito indireto que é vários Estados-membros e a própria Comissão mostra-se algo preocupada com a hipótese de, nesta votação, as tarifas não serem aprovadas, porque isso daria um sinal de fraqueza da Europa em futuras negociações, quer com a China, quer também com os Estados Unidos, principalmente se Donald Trump, que tem políticas normalmente mais protecionistas,
for eleito presidente dos Estados Unidos, e portanto haveria aí uma descredibilização das posições de Bruxelas. Certo. E isto ocorre também numa altura, e este contexto é importante, em que o mercado dos carros elétricos está em queda, não é? Exato. Isto também sucede, nomeadamente os dados mais recentes a nível do conjunto da União Europeia indicam que em agosto as vendas de veículos elétricos afundaram quase 44%. É imenso. Sendo que os principais causadores desta queda são os dois maiores mercados, Alemanha e França. Em França a queda ficou à volta dos 33%, na Alemanha foi de quase 70% em termos homólogos. Na Alemanha a explicação é relativamente simples. O ano passado a Alemanha ainda tinha incentivos à aquisição de veículos elétricos, como Portugal tem e como muitos outros Estados têm, e no final do ano retirou-os, o que fez também, por um lado, está a reduzir as compras este ano, e por outro lado fez com que o ano passado houvesse uma antecipação de compras, quer das empresas, quer de particulares, e portanto houve uma corrida aos elétricos nos últimos meses do ano. Entretanto, houve também notícias de que o governo alemão ia reduzir os impostos para a utilização dos veículos elétricos. Talvez haja também aí uma... Sim, exato. Eles estão a tentar, porque esta mini crise, ou não tão mini, no mercado dos automóveis elétricos na União Europeia já está a ter efeitos ao nível dos fabricantes. A Volkswagen começa a admitir encerramento de fábricas na Alemanha, coisa que... Algo que seria impensável. Nunca há muito aconteceu. Pouco tempo. Uhum. A Volvo, que tinha planos para se tornar totalmente elétrica nos próximos anos, já veio adiar esses planos, considerando que pronto, neste momento com a quebra no mercado de veículos elétricos terão que continuar a ter ainda opções quer híbridas, quer a combustão interna. E há toda esta incerteza sobre esta questão. E neste contexto há exatamente a questão de os veículos chineses, com a tal história de os subsídios que Bruxelas alega que são ilegais, conseguem colocar os veículos a um preço muito mais baixo. Ora, havendo esta quebra no mercado e estando a economia europeia também algo debilitada, o fator preço pode se tornar muito mais preponderante, o que pode... fazer aumentar a cota de mercado dos carros chineses. Exatamente. Nesse sentido, portanto, tem havido um esforço entre Pequim e Bruxelas para tentar encontrar uma solução que não passe pelas tarifas. Até agora as propostas de Pequim ainda não foram aceitas pela União Europeia, nomeadamente há a ideia de fixar um preço mínimo, volumes e também a questão de serem verificáveis se estão ou não a ser cumpridos os requisitos do acordo, ou seja, não podem ser... itens que depois não haja forma de verificação se de facto continua a haver subsídios ou não. Estamos neste momento numa encruzilhada, mas à partida, pelo menos na contagem de espingardas que Bruxelas vai fazendo, as tarifas ainda serão aprovadas. Sendo que, segundo foi noticiado, uma das razões para o adiamento desta votação é a inclusão na proposta de que estas tarifas, as negociações entre Bruxelas e Pequim possam prosseguir mesmo que as tarifas já tenham sido aprovadas. Ou seja, haver uma provisão que permita que, se entretanto for alcançado um acordo, essas tarifas depois sejam ou alteradas ou anuladas futuramente.
é neste ponto que estamos, aguardam-se os próximos capítulos. Pedro Corvelo e Catarina Almeida Pereira, obrigado. Fica por aqui a soma dos dias desta semana, porque em todas as semanas há histórias para contar. Até à próxima.